Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu nobre colega, a mais um episódio desse podcast Advocacia Limitada. Aqui é o espaço para a gente falar sobre a advocacia, o que é advogar, quais são os nossos perrengues, afinal de contas, né? Advogar não é fácil, não é mesmo? Então vamos compartilhar, e hoje eu tenho aqui o prazer de receber mais uma colega muito bem sucedida. E antes de apresentar essa colega, dá o seu like, não custa nada. Já dá o like aqui no episódio, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. Todo domingo tem um episódio novo, mas para você não perder nada, absolutamente nada, já ativa o sininho, curte, não esqueça de curtir. Assista os episódios anteriores, porque já tem muito conteúdo bacana que vai poder te ajudar. Você vai se identificar com muitas coisas e com muitos colegas. Aqui eu trago advogados reais que vivem da advocacia para desmistificar aquele glamour, aquela coisa toda que a gente vê. Afinal de contas, a gente assiste do nosso bastidor o palco alheio, né? Então vamos trazer os bastidores. Hoje eu tenho aqui a doutora Letícia Santos, especialista em processo civil, sócia da doutora Maiara, que esteve aqui conosco. E é um prazer trazer aqui a doutora Letícia. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada. Prazer tê-la aqui. Felicidade imensa tê-la aqui conosco. Eu agradeço. Estou muito, muito honrada com o convite e estou muito alegre. Eu estou muito feliz. E eu já vou começar provocando a doutora Letícia, porque assim, a doutora Letícia é formada em Direito pela Uninove. Ela é especialista em processo civil, pós-graduada já, né? Sim. E ela começou conversando aqui comigo o seguinte: a doutora Letícia tem 27 anos e ela disse para mim que ela está em crise. Em crise porque ela tem uma inquietude, que ela acha que com 27 anos ela deveria estar com a vida toda arrumada. Eu quero entender o que você deveria estar com tudo pronto, né? Porque tem muita coisa que você já está muito bem. Sim. Você já se formou, você tem uma pós-graduação, você advoga, sim, tem clientes, está aqui para contar a tua experiência, né? Então, vamos lá, qual que é a sua inquietude? Então, vamos começar com a sua inquietude na advocacia. Existe inquietude na profissão? Eu sou muito inquieta e eu sempre fui inquieta. Desde criança, minha mãe me via sofrer porque eu aprendi a falar inglês com 10 anos, porque eu queria. E aí, se eu não conseguisse alguma coisa, aprender alguma coisa muito rápido, eu me sentia um fracasso. Você se cobra demais. Muito, sempre. Eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, meu professor de matemática chamou a minha mãe na escola, porque ele acreditava que a minha mãe era muito rígida. Porque se eu não conseguia aprender uma coisa ali, eu chorava. E ele não conseguia entender. Minha mãe nunca foi rígida. Minha mãe é muito tranquila, inclusive. E meu pai também não. E então eu sempre fui assim. Tanto que saí da escola e queria ir para a faculdade. Eu fui para a faculdade de arquitetura. Direito não era a tua primeira opção? Nunca foi, eu nunca quis advogar. Mas ainda durante a faculdade. Então, a gente já começou a falar da advocacia, mas tem uma coisa aqui que, né, direito não era a sua primeira opção, você queria arquitetura. Eu sempre gostei de desenhar, até hoje, mas hoje um pouco menos, porque a vida atropela um pouquinho, mas sempre gostei muito de desenho. Então, por muito tempo, eu achei que eu ia fazer algo que tinha relação com a questão artística. E aí... Não que a gente não seja artista, né? Vamos falar a verdade, porque né, a gente dá um show. Somos muito artistas, inclusive. Às vezes, mais para a área de atuação, eu diria. Mas eu queria algo assim. E aí, por um tempo, eu achei que fosse design, mas pro final da escola, eu decidi que faria arquitetura. Fiz arquitetura por 1 ano e não era aquilo. Saí da faculdade. Matemática, talvez? Você não tinha dificuldade? Porque esse primeiro ano era muito mais artístico mesmo. Eu tinha pouca matéria, assim, de... Técnica. Técnica ainda. Então, mas, ok. Decidi sair, eu não tinha mais rumo ali, porque pra mim era arte a vida inteira, e era isso. Então, ali eu me coloquei no lugar de o que eu vou fazer, mas eu tenho essa inquietação. Então, eu não poderia começar o ano seguinte sem saber o que eu faria. Uhum. Esse era um ponto.
E aí eu tinha, na época eu consegui um trabalho, era no escritório que administrava postos de gasolina. E lá tinha 2 vertentes muito grandes nesse escritório. Ou você ia para a área contábil, ou você ia para a área jurídica. Tá. Eu entrei como administrativo, mas sabia que era por ali, né? E contábil, Deus me livre. Então, eu falei, bom, eu quero ir, então, vou para a área jurídica e vou fazer direito. Você começou na área jurídica desse... Eu acreditei que eu iria, eu não fui, no final das contas. Ah, tá. Mas foi o que eu falei, olha, vou fazer direito agora por conta disso daqui. Então, eu fui para direito por conta Graças desse a esse trabalho. E aí, comecei a faculdade de direito, eu já tinha 18, eu acho, 17, 18. Acho que 17, porque eu ainda tive o tempo da primeira faculdade. E aí, odiei. O pessoal do direito é chato, né? Muito. Até hoje eu acho muito chato. Mas gostava muito de direito civil, desde o começo. Eu gostava muito. A faculdade de direito é extremamente difícil. A turma começa gigante, depois vai, né, diminuindo. Diminuiu muito, né? Diminuiu muito no meio do caminho. Porque o primeiro ano, ele é um pouco chato, porque daí não vem as matérias de direito. Não, porque a partir do momento que você fala também, vou fazer direito, a gente pensa que aprendi um criminal aqui no primeiro semestre. Vai nada. E não acontece. Né? A gente aprende filosofia, sociologia, e vem história do direito. Direito romano. E assim, eu soube aproveitar essa época porque eu gostava muito de história. Mas, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí, o pessoal muito sério, muito diferente do meu estilo, assim. Você é artista. Então, assim que eu comecei a faculdade de Direito, eu acho que eu ainda tinha cabelo rosa. Imagina! Você entrou com cabelo rosa na faculdade de Direito? Eu tinha uma vibe muito diferente de quem estava ali. Muito. Assuntos diferentes. E até que achei minha galera ali na faculdade. Mas não fazia sentido. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo ali. Mas daí, pela minha inquietação, eu falei, não, agora eu vou fazer. Comecei, agora eu vou terminar. Já que eu comecei... Agora eu vou fazer os 5 anos. E se depois eu não quiser advogar mais, tudo bem. Mas você entrou querendo advogar, você não pensou em outra carreira. É porque eu acho que por não ter a vontade de cursar direito, eu também não tinha me aberto ainda às possibilidades que o direito poderia me trazer. Certo. E depois eu comecei a avaliar essas possibilidades, então mais pra frente na faculdade eu fui pensando sobre isso. Até porque depois que você passou da metade da faculdade, você começa a pensar, pô, eu não vou fazer outra faculdade, não. Traumatizou. Pô, é muito tempo. É muito tempo, muito tempo. E hoje é claro que a gente precisa continuar estudando sempre, mas a disciplina que você precisa ter fazendo uma faculdade é muito, muito diferente. Porque eu trabalhava, eu tinha uma rotina insana, até hoje eu não entendo como que isso aconteceu, como que deu certo, assim, porque eu sempre morei na Zona Leste e no extremo leste. Eu morava em São Miguel Paulista. Tá. E trabalhava em Moema. Eu demorava 2h30 para chegar no trabalho. Saía do trabalho e ia para a faculdade, na Barra Funda. Porque seria ali onde eu encontrei o meio do caminho para dar tempo de eu chegar na faculdade do trabalho e para dar tempo de eu voltar para casa depois. Vamos lá. Você saía de Moema, você saía de madrugada de São Miguel, 4h30 da manhã, ia para Moema, trabalhava. Sim. Aí você saía de Moema que horas? Saía de manhã umas 5 da tarde. E chegava na Barra Funda? Umas 6, 6h30. Saía da Barra Funda que horas? 10, 10h30. E chegava em casa? Meia-noite. Quer dizer, era mais fácil você dormir na Barra Funda e ficar lá, né? Quase isso. Menina. Quase isso. Era uma rotina insana, assim. Mas eu fui fazendo, mas absurdo. E aí, com isso acontecendo, eu falei, meu Deus, eu não vou fazer outra faculdade nunca. Porque eu tava ali já na metade da faculdade, 3 anos. 3 anos eu aguento mais 2, mas eu não aguento mais 4 depois, 4, 5, dependendo do curso. Então, comecei a me abrir as possibilidades ali que o direito poderia me trazer.
pensei muito em cursar concurso público, isso era muito real, assim. Era o palpável para mim, porque ainda não gostava da advocacia. Uhum. A gente tem um estereótipo, advogado tem um estereótipo de ser chato, arrogante. E não que não exista, porque muitas vezes ele é real. Mas isso me distanciava muito, porque eu era dessa galera do divertido, eu era criativa. Mas você ainda é. E ainda tenho isso. Mas, não fazia sentido pra mim. E aí, falei, Defensoria Pública. Uhum. Fui fazer estágio na Defensoria, o que ajudou um pouco, porque daí eu saí do trabalho. Você saiu do teu emprego e foi fazer estágio na Defensoria. Fui. Prestou a prova, passou? Prestei a prova, passei. Falei, nossa, vai ser muito legal. E aí, essa transição do emprego pelo estágio, não mudou muito, assim, a remuneração? Mudou muito, porque nessa empresa, no final das contas, eu comecei a ganhar alguns cargos na área contábil. Tá. Quis morrer, né? Certamente. Você não gostava nada de contábil? Nada. Mas hoje eu faço o financeiro da minha empresa. Então, aprendeu, serviu de muito. Eu aprendi. Serviu muito. Mas assim, muito chato. Muito chato. Nossa Senhora. Mas fui, e aí quando veio a ideia de prestar o concurso para ser estagiária da Defensoria, eu já não tinha muito o que perder no sentido... De carreira. De carreira eu não tinha o que perder, porque eu já estava fora da área. E eu morava com os meus pais. Isso é uma facilidade imensa. Ah, sim. Porque eu tinha 20 anos, morava com eles, então não tinha uma necessidade de uma renda mais alta. E embora lá eu tivesse, já tinha um salário legal ali. Então o que eu precisei... E aí você teve esse suporte financeiro da sua família. Completamente. Então o que obviamente me fez pensar bastante era o meu dinheiro próprio, assim, de fazer as minhas coisas. Porque a gente gosta de ter dinheiro para fazer nossas próprias coisas. E a Defensoria não vai trazer dinheiro. Eu acho que eu ganhava R$700 de bolsa lá. Então era realmente trabalhar ali pelo amor. Pelo aprendizado. Para aprender, totalmente. E fui. Delícia. Me apaixonei. Porque eu fiz estágio na Defensoria de São Miguel Paulista. É uma defensoria muito cheia. Do lado da sua casa? Do lado de casa. Eu consegui ir andando para a defensoria. Eu tive uma sorte imensa de cair numa banca, né, que a gente chama ali, com uma defensora que era incrível. E ela me deu espaço para trabalhar. Então, na defensoria, como funciona? Você faz como estagiário, você faz a triagem dessa pessoa. Depois, se ela tiver com toda a documentação, você faz a inicial dela ali no atendimento. Então, são 4 horas. Ali na hora? Na hora, na frente da pessoa. Ela tá ali, você tá fazendo a inicial. É óbvio que tem modelos, né? Eles fornecem esse tipo de modelo. Mas tinha a inicial que eu falava, meu Deus do céu. E aí eu ia lá. Jus Brasil. E aí a gente acha um processo parecido e fala, pronto. O treinamento. Eu acho que é um dos melhores estágios, né, que a pessoa pode fazer na defensoria. E hoje... Para quem quer advogar, né? Hoje, para contratar, eu levo muito em consideração quando a pessoa fez o estágio lá. Porque foi sensacional para mim. Foi perfeito, assim. Eu aprendi muito nessa dinâmica de ter que fazer a inicial ali na hora. Porque, claro que na hora ali é uma pressão, mas depois de um tempo se acostuma completamente. Sim. E aí, como eu disse, eu tive essa defensora que foi uma mentora maravilhosa, porque ela me dava espaço de fazer as coisas. Então, além das iniciais, quando eu tinha dias que eu estava com ela só, eu podia fazer várias peças diferentes. Então, eu aprendi muito. Aprendi muito com ela, assim. Vê de tudo, né, Letícia? Parece de tudo na defensoria, né? Parece de tudo, assim. A defensoria, além de atender pessoas que têm a renda baixa, a defensoria também atende pessoas em situação de rua. E você tem que atender essa pessoa, fazer o processo dela, entender o que ela precisa. Então, é muito... Você pega muita coisa lá. Muita coisa. E lá era só civil, então ajudava um pouco. Civil e família. Mas, porque ficava mais nichado, né? Mas eu aprendi demais. Muitos casos diferentes, assim, muito. E aí, isso me deu uma coisa de, vou prestar concurso público. Falei, bom, é isso.
Aí você queria concurso para defensoria? Para defensoria, especificamente. Eu queria passar e ir para lá. Para defensoria, você precisa ter 3 anos de prática jurídica. Sim. E essa prática pode ser obtida através de estágio em órgão público. Tá. Só que a defensoria de São Paulo, especificamente, é muito difícil sair concurso para estágio de pós-graduação. Muito difícil. E aí, bom, falei, vou ter que advogar. Não tem o que fazer. Não tem como eu conseguir meus 3 anos sem advogar. Então, vou advogar. E passei na OAB. Ai, foi um caos meu termo de faculdade, né? Eu terminei a faculdade na pandemia. Horroroso. Foi no período... Foi junto com a Maiara que você se formou, a gente formou, né? Em 2020. A gente formou em 2020. E aí foi naquele período assim, não tem exame. Não tem prova. A gente vai avisar quando vai ter, você tem que se preparar. É no susto, né? Foi horrível esse período. Eu e a Maiara, a gente compartilhou muito, porque a pandemia veio em março. Em fevereiro, a gente teve uma prova da OAB, que foi a primeira que a gente conseguiu fazer. Tá. Eu e a Maiara não passamos nessa prova por uma questão. Eu e a Maiara. E sofremos. Ok, vamos voltar a estudar. Porque nessa prova não teve nenhuma anulação, que é um milagre. Não teve. Ok, vamos estudar para a OAB. Um mês depois, veio a pandemia. Acabou, não tem nada. Não pode se reunir, a gente estudava juntos sempre. Faculdade em EAD. O que pra gente que era do presencial é bizarro. Porque é completamente diferente. Não, foi uma quebra de paradigma. Foi assim, teve todo mundo que se readaptar. Nossa, e sistemicamente, os portais da faculdade não tinham armazenamento, assim, para sustentar tanto aluno dentro da mesma sala ao mesmo tempo. Não tinha. Então, não tinha como todos os alunos ficarem com a câmera aberta, por exemplo. Então, você tinha que chegar, ficar com a câmera fechada, o áudio fechado. Eu não imagino o professor. Era horrível. Horrível. E foi um péssimo último ano de faculdade, assim, péssimo. Porque daí meu estágio, eu ainda estava fazendo estágio. Então, esse estágio eu tive que fazer remoto, que também era horrível. Porque, pensa, se a gente que tem uma certa condição financeira não se adequou bem, imagine quem não tinha. Terrível. Então, para ter contato com a defensoria era horrível. Foi péssimo. E aí, no final de 2020, que a gente de fato formou, começa a sair algumas datas para a OAB. Todas essas datas eram canceladas. Nossa. Então a gente estudava, chegava 2 semanas antes da prova, cancela. A ansiedade vai lá em cima, né? Meu Deus, absurdo. Eu fui fazer a minha prova em junho de 2021. Então eu passei desde do momento em que eu fiz a primeira prova até de fato fazer de novo, demorei 1 ano e meio. Estudando, sem saber. E aí você também... Eu sempre fui muito nerd, assim. Eu gosto de estudar. Mas eu cheguei num lugar que eu não sabia mais como. Então, porque começamos numa forma de estudo. Então, eu gosto muito de estudar através de questões. Eu juro pra você que eu respondi todas as questões da FGV. Todas. Existentes. Aí tinha que refazer tudo. Não tinha mais pra onde correr. Eu já tinha respondido tudo. Aí, que eu fiz na época, eu contratei uma professora, que era minha professora na Uninove, que ia me dar aula pra OAB. E ela só me dava aula pra isso. Ok. Fiz todas as aulas com ela. Acabou. Eram 6 meses. Acabou. E a prova não chegava. Não chegava nunca a prova. Então, foi horroroso. E não podia trabalhar? Eu trabalhava de casa, mas era um trabalhar muito diferente do que eu estava acostumada, que era tão gostoso. E, ao mesmo tempo, porque depois de terminar a faculdade, eu ainda passei 6 meses na defensoria. O teu estágio ainda estava vigente. Podia. Pelo menos, né? Pelo menos isso. Mas não era a mesma coisa. Então, foi péssimo. E aí, finalmente veio a OAB. A OAB, graças a Deus, quando eu passei na primeira fase, foi na minha última semana de estágio. E aí eu falei, bom, acabou meu estágio, eu vou focar no estudo para a segunda fase, para daqui uns 3 meses eu conseguir trabalhar. Foi essa a minha métrica ali. Consegui passar na ordem, ótimo.
Foi perfeito. E eu posso dizer que eu tenho uma sorte muito grande, assim. A minha tia tinha um processo judicial na época, de divórcio. Sua tia foi sua primeira cliente? Não, ela tinha uma advogada. Tá. E aí essa advogada dela colocou nos status no WhatsApp, preciso contratar. Minha tia, sem me comunicar, mandou mensagem pra ela e falou, eu tenho uma sobrinha. Porque eu tinha acabado de pegar minha OAB, fazia 2 semanas. Ah, a advogada da sua tia precisava contratar alguém. E contratou você? Ela te indicou? Minha tia me indicou. Eu morava muito perto do escritório, porque o escritório era em São Miguel Paulista. Ainda é. E ela me contratou. Até porque você era estagiária da defensoria. Melhor coisa. Hoje, ela é a Alessandra. Eu trabalho com ela ainda até hoje. E eu acho ela uma maluca. Porque a situação piora um pouco. Era novembro, graças a Deus. Estávamos perto do recesso, ao menos. A Alessandra estava de 8 meses de gravidez. Ela não era maluca, ela estava num estado de necessidade, Letícia. E ela precisava de alguém. Ela era... Ela era a única advogada do escritório. O escritório é dela. Ela era a única advogada. E uma recepcionista. Essa é a realidade de muitos advogados. Tem um censo, você já entrou no Conselho Federal da OAB, tem um censo do advogado. Essa é a realidade da maioria das advogadas. Trabalham sozinha, a maioria inclusive de home office. Você imagina? De gestante, como que ela ia fazer? Ela, assim, eu sempre falo assim, a gente fala uma pra outra que a gente teve um encontro muito bom. Porque eu passei 1 semana com ela no escritório, ela teve bebê. Então, ela deixou o escritório comigo, tinha acabado de pegar meu AB. O que eu conheci era ela confiou 1000% em você. Completamente. Ela teve que confiar. Não tinha pra onde correr. E isso foi bom pra mim, de certa forma, porque aprendi muito. Tive que assumir as audiências do escritório. O escritório dela é majoritariamente trabalhista. Certo. É um ponto. Lá veio o trabalhista de novo como a porta de entrada dos advogados. É assim, tudo conspirou naquela fase. Assim, foi muito bom, porque na época todas as audiências ainda eram virtuais, o que pra mim, recém-advogada, era ótimo, porque minha vergonha dava pra segurar. Porque eu sou tímida, eu sou muito tímida. Não aparece. Eu sou muito tímida. Então, eu tinha minha timidez, tinha o ter que encarar um juiz e falar eu sou advogada e sacar um PDF, uma folha A4, porque minha OAB não tinha saído, minha OAB ainda demorou 5 meses para sair. Tá. E ainda ter que falar pro cliente que eu tô super confiante no que ele tá me falando e no que eu tô fazendo. Mas isso até hoje. Todo advogado tem isso até hoje. Mas na época eu falei, meu Deus do céu, mas vamos lá? Ela confiou que eu vou fazer, então eu vou fazer. E fui. Mas eu tive uma sorte maravilhosa, porque por uns 2, 3 meses, eu só tinha revelia em audiência. Era impressionante. Outra parte não ia. Não ia. Não ia. Então, eu entrava na audiência, a outra parte não entrava. Excelência, revelia, por favor. Acabou. Toca o barco. E fomos embora. E foi indo. Deu recesso, graças a Deus. E aí, ela voltou logo em fevereiro. Então, ela me ensina muito até hoje, assim. Ela é incrível. E aí, ela foi me ensinando, assim. Ela me pegou pra criar. E ela queria... naquela época, ela queria um advogado pra ficar com ela só uns 3 meses, que era o tempo que ela achou que precisaria. E ela ficou comigo. Eu tô com ela até hoje. Agora, você veja que dificuldade, que o advogado não consegue nem sair de licença maternidade. Não consegue. Tem dia, assim, hoje a gente é muito próxima. E óbvio que eu consegui assumir outras coisas do escritório dela. Mas tem dia que o bebê dela, ela ainda tem um bebê, né? O bebê dela não tem 3 anos ainda, eu acho. E, não, vai fazer em dezembro. E tem dia que eu tenho que falar pra ela, cara, pode ir, vai cuidar do seu filho. Tá tudo bem você ir cuidar dele hoje, porque em vários momentos ela sentiu que não podia fazer isso, né? E eu acompanhei isso muito de perto, porque ela tinha que trabalhar. Porque a advocacia não para você cuidar do seu filho ou cuidar de si mesma, porque... Tem os dois lados, a gente tem que se policiar.
Porque eu escolhi a advocacia autônoma para eu ter mais qualidade de tempo. Para eu escolher meu tempo. Sim. Se você não se policiar, você cai nessa armadilha de não ter o tempo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque se você não se policia, toma conta, você vai ser advogada 100%. Porque sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre vai ter alguma coisa para você parar, para escrever, para estudar. Se você não souber dividir o teu horário, se você não planejar, olha, aqui é meu horário de estudar, o horário de escrever, o horário de cumprir prazo, o horário da audiência, o meu horário de descanso, o horário da família, acabou, vai virar uma bagunça, você não vai fazer nada. Trabalho o tempo inteiro. O tempo todo. O trabalho tem o tempo todo. E hoje, assim, eu sinto isso muito forte, porque a princípio eu comecei lá presencial, então eu fiquei com ela 1 ano e meio só trabalhando presencialmente, e depois eu fui para o home office. Eu me mudei também, então ajudou um pouco para mim, porque daí eu estava um pouco longe do escritório. E fui para o home office. No home office, você acha que o tempo inteiro é hora de trabalhar? É horrível. Porque eu aprendi um negócio também. Eu dividi assim, ó. A casa é o ambiente de descanso. E o escritório é o lugar de trabalho. Aí, quando migrou para home office, na minha cabeça isso ficou muito confuso. Porque como eu estou trabalhando no meu lugar de descanso, isso virou uma bagunça. Então, se você não tiver muito bem, de novo, bem organizado, muito bem planejado, você vai trabalhar no seu lugar de descanso, você vai descansar no seu lugar de trabalho. Completamente. Vira uma bagunça. E eu demorei para me ajustar nessa rotina. Hoje eu não abro mão. Não abro mão. Eu amo meu home office. Eu odeio. Eu adoro trabalhar de casa. Eu até, assim que eu entrei, eu até falei pra você, minha energia social ela é muito baixa. Então... E como que vem cliente se a sua energia social é baixa? Por isso que eu tenho sócias. Vamos falar sobre isso? Vamos difundir quem vai cuidar de cada coisa. Vamos falar sobre isso, então, que é importante, né? Se a sua energia social é baixa, como que você consegue, então, cliente? Como que você resolveu isso? Eu tenho a persona advogada também, isso é um ponto. Tá. Porque enquanto eu tô trabalhando, eu sou ali a persona advogada. E eu uso ela para isso. Mas é muito esgotante para mim. Então, é muito comum, quando eu volto de um dia que eu passei o dia inteiro no fórum fazendo audiência, eu volto muito cansada. Porque eu tenho essa baixa energia com pessoas e é natural. Mas essa persona me ajuda a angariar clientes, tá? Mas é aquilo. Hoje, a gente às vezes tem uma média no escritório de uns 4 atendimentos dia. O fato de eu ter outras 2 sócias ajuda muito nisso. Porque a gente se divide e não pesa tanto. Você conheceu a Mayara? Mayara fala mais que a boca. Quem conhece a Mayara aí ela que fica mais... Mayara ama conversar. A Mayara, eu saio daqui, eu não sou advogada em lugar nenhum. Eu sou advogada enquanto eu sou advogada. A Mayara é advogada 100% do tempo. Então, ela que traz os clientes. Exatamente. Mayara e a Priscila também. Você vai conhecer a Priscila. A Priscila, Priscila é outra pessoa. A gente brinca que ela é nossa prefeita. Tá. Porque em qualquer lugar que ela tá, ela é advogada. E se ela escuta no mercado que você tá falando de algum problema que ela consegue resolver juridicamente, ela fala... Tá aqui meu cartão. Meu cartão tá aqui. É isso mesmo. Elas têm isso com elas, assim. É assim que consegue cliente. Isso é ótimo, isso é perfeito. Por isso que me uni. Porque eu sei, assim, as minhas fraquezas, né? Eu, por exemplo, eu não gosto dessa parte de comercial. Eu não sou comercial. Mas é ótimo a gente falar sobre isso, porque tem perfis. Tem perfis, exato. E se você sabe qual que é a sua fraqueza, se você se uniu com pessoas que completam esse seu lado, e se quem completa esse seu lado sabe, sim, tá ótimo. Se você é boa, por exemplo, olha, eu sou ótima trabalhando. Se você é ótima escrevendo, pesquisando, advogando ali na audiência, perfeito. Maravilha. Perfeito. E a outra gosta de socializar. Isso vai dar muito certo, essa engrenagem. E eu acho que isso, graças a Deus, ficou muito claro entre eu e as meninas, assim. Perfeito. As 3 se conhecem muito bem. Elas conhecem o meu limite muito claro. Eu gosto muito de gestão de escritório. Aprendi isso advogando. Não sabia que ia gostar tanto. Mas eu amo gerir o escritório. Eu gosto muito de sentar e fazer petição. Eu adoro fazer isso. Mas eu não sou a pessoa do contato com
com os clientes. Eu não Isso sou. é ótimo, porque às vezes quem gosta do comercial não gosta de gerir o escritório. Perfeito. E é necessário ter uma gestão. Perfeitamente. E você trabalhou com contabilidade. Exato, que ajuda, porque lá era uma organização imensa. Então eu aprendi muito com isso e é o que eu trago hoje para o meu escritório. Uhum. E foi ótimo, assim, a gente entendeu qual é a área dentro do escritório que cada uma gosta mais. E a gente, desde o começo, desde o primeiro dia, a gente separou elas. Então, hoje eu sei que a pessoa do comercial é a Priscila, dentro do meu escritório. Uhum. Isso não significa que eu não atenda pessoas, que não... é o que eu falei, eu tenho essa persona também da advocacia. Lógico, mas você não sai captando, prospectando. Não sou essa pessoa. É mais fácil meu pai prospectar um cliente pra mim do que eu. Muito mais fácil. Meu pai é Ave Maria. Qualquer lugar que ele aparece, minha filha é advogada. Mas eu não. Eu não falo, assim. É até engraçado. Às vezes você vai... Se meus amigos estão perto de mim, a Bianca, minha noiva, sempre tá perto de mim, aí a gente tá em algum lugar, vindo alguma história, ela fala, nossa, por que você não falou pra pessoa que você era advogada? Não quero. E esse seu lado artístico, você trouxe pra advocacia? Eu não sinto que ele veio comigo pra advocacia, assim. Eu acho que eu trago ele na questão de ser muito organizada. Artista é organizado? Eu me sentia muito organizada, sabia? Sempre. Ah, é? Eu me sentia muito organizada. E eu sinto que eu trago isso, assim. Porque eu sou visual. Tá, entendi. Eu sou muito visual. Então, eu sou a pessoa que... As petições são... bonitinhas. São limpas, organizadas, formatadinhas, é isso? Sim, a Mayara sofre comigo por causa disso. Porque esses dias eu tava, Mayara, por que suas fotos nas petições ficam flutuando? Eu não tô entendendo. Aí eu fui lá e mostrei pra ela onde que clicava. Porque eu sempre dou esse retoque final, porque preciso... Eu odiaria olhar uma petição do escritório e ver que tá numa fonte diferente. Pô, eu não aguento isso. O logotipo do escritório, tem que estar no lugar, a arte exato. visual, isso tudo você fez? Você trouxe esse seu lado artístico? Completamente. Então veio. Veio, nesse lugar, assim, eu sou muito visual. Então, até para organização, eu preciso ser visual. Então, hoje a gente não tem planilhas, a gente tem um sistema que dá conta de todas os pilares do escritório, mas esse sistema tem etiquetas. E aí, é um caso cível. Preciso que ele esteja com a etiqueta azul cível. Porque o azul me remete ao cível. E é isso. Tá certo. Precisa da cor. E eu sou assim com tudo. Assim, Mas aí, vamos falar uma coisa. Você falou que você trabalha de home office. Essa etiqueta que você falou, na verdade, é virtual. É um sistema eletrônico. Vocês investiram tudo em eletrônico. Tudo. Porque, por hora, né? É óbvio que, por enquanto, a gente não tem um espaço físico. É uma ideia. A gente quer ter um espaço físico, eventualmente. Mas o virtual ajuda muito a gente. Porque somos em 3. E a Priscila ainda não se rendeu a vir para a Zona Leste. Então, ela ainda está na Zona Norte. Tá. Mas a gente ainda mora muito longe uma da outra. Entendi. A gente não tem como ter um espaço físico agora. Como que a gente vai resolver isso? Tendo um virtual pesado, onde a gente consiga se contactar e transferir as coisas de uma para outra de forma muito dinâmica. E aí buscamos um sistema que fizesse isso pra gente, que fosse ser mais refinado. Porque dá para usar planilhas, por exemplo, mas a gente precisava muito que fosse algo que eu vou alterar aqui agora e você já vai receber isso ali. Sim. Não dava para ser uma coisa que mambembe, né? Não podia ter uma demora de resposta. Porque somos em 3. Para uma começar a fazer uma coisa e a outra já tá fazendo, é muito rápido. É muito rápido. Porque são 3 pessoas. E não tem como a gente estar o tempo inteiro se falando. É óbvio que a gente se fala quase o dia inteiro. Mas nem sempre. Às vezes eu começo a trabalhar e eu tô ali na minha. Então eu já sei que a Priscila está fazendo aquela coisa, eu não preciso fazer. A informação tem que estar ali na mão, né? Precisa. E aí a gente fez questão de fazer isso. Então hoje o escritório está muito estruturado digitalmente, assim, graças a Deus. E até para quando vocês migrarem para o físico, é um ponto que vocês nem se preocupam mais, já está ali estruturado. Exato. E é só colocar o servidor ali. Porque o que eu conversei muito com as meninas é assim, por trazer... Eu ainda
trabalho com a Alessandra, né? Como eu disse, hoje eu brinco muito com a Bianca. A gente sempre fala, quem que gosta menos de ficar com a família? Que trabalha demais. Nossa brincadeira é sempre o Neto, o apresentador de futebol, porque ele tá o tempo inteiro na TV. Se você ligar a TV agora, ele vai estar lá. Ou a minha mãe, porque minha mãe trabalha demais. Minha mãe trabalha em 2 empregos. Sua mãe faz o quê? Minha mãe é enfermeira. Nossa, sua mãe trabalha muito. Minha mãe trabalha em 2 trabalhos, então ela tá o tempo inteiro trabalhando. E aí agora minha meta é chegar lá perto. Então eu tô com meus 2 trabalhos, que é com o escritório da Alessandra e com o meu próprio. E faço tudo isso de casa, então também precisava ser tudo muito bem integralizado, mas por trazer essa experiência do escritório da Alessandra, que na época, quando eu entrei, era tudo físico, e a gente foi digitalizando tudo por um tempo, que tudo precisava estar no mesmo lugar, e com processos muito bem definidos. Você aprendeu ali, né? Completamente. Porque daí quando entra alguém, e lá, graças a Deus, a gente já teve essa oportunidade de contratar pessoas, os processos são tão bem definidos que fica muito fácil a pessoa integralizar. Então, ela não precisa de muito tempo para entender como o escritório funciona e como ela precisa fazer tudo. Mas o segredo é alimentar o sistema. Completamente, Tem que ter essa disciplina também. Tem. E isso vocês, tranquilas, já sabem que... Olha... já fazem no automático. É o que eu falei, a gente criou pilares, assim. No escritório, a gente criou 3 pilares muito bem definidos, que é do comercial, o financeiro e o operacional. Tá, então vamos lá. Vocês criaram 3. Vamos aprender aqui, vamos ensinar para quem está assistindo. Comercial, que é a Priscila, que é a gente boa, é a da galera. Exato. Que capta até no supermercado. Exatamente. Que é a que gosta de socializar. Ela é. O financeiro, que eu faço. Que é a que você faz, que é a pessoa organizada, centrada. Exato. Tá. E o operacional. O operacional, que está dentro do sistema. Exato. Que vocês investiram num sistema que é para funcionar redondinho, que é informação ali em tempo real. E ele é tão interessante que ele também tem um financeiro integrado. Então, todo financeiro a gente também faz dentro desse sistema, que é muito legal. Garante, inclusive, a transparência entre vocês 3. Perfeito, perfeito. Porque elas obviamente, têm acesso também às contas, mas assim que elas abrem o sistema, elas conseguem ver o que caiu, o que não caiu, o que boleto foi pago, o que boleto não foi. Então, é um controle muito intenso dentro desse sistema. A única coisa que ele ainda não integra é o comercial. Uhum. Então, ele é todo feito à parte desse sistema, mas o operacional e financeiro é dentro. E é muito interessante, muito interessante. E aí, a gente fez questão, assim, de criar processos bem definidos desde o começo. E como que veio essa ideia de vocês fazerem essa integração? Porque isso é extremamente profissional. É muito difícil ver quem está começando ter esse nível de profissionalismo, entendeu? Eu acho que as 3, nós nos distanciamos um pouco pós-faculdade pelo trabalho. Cada uma fazia uma coisa, né? A Priscila já era autônoma. Tá. E a Mayara era do fiscal, então ela era auditora fiscal. E a gente foi se profissionalizando em outras coisas, na nossa própria área. Quando a gente se juntou, a gente fez muita questão que tudo fosse, não perfeito, porque não tem como, mas que fosse minimamente organizado, que não nos desse dor de cabeça depois. Mesmo que a gente precisasse investir, porque a gente teve que investir, né? O sistema hoje não é muito barato. E a gente fez muita questão de fazer isso. Porque fica mais fácil de todo mundo ter acesso, isso foi a primeira coisa. Desde o momento em que a gente se uniu, a gente tinha muita certeza de que daria certo o escritório. Então, esse é um ponto. A gente queria que, desde o começo, ele fosse redondinho. Desde o começo. Então, desde o primeiro cliente, a gente tem os mesmos sistemas, os mesmos protocolos para todos eles. Porque a gente fez questão de criar todos eles antes de abrir o escritório e de começar a aceitar cliente. A gente fez tudo isso antes. Então, minhas sócias... Isso é muito raro. Minhas sócias também são meio doidinhas da cabeça, por isso que a gente deu certo. Porque eu acho que vem muito até, da tua formação, da tua experiência no contábil, da experiência da Mayara em auditoria. Sim. Né? Porque é muito raro. Porque qual que é
o comum de acontecer? Não, primeiro a gente trabalha, Sim. primeiro vem o cliente, Sim. aí acontece o problema e depois a gente vê como resolve. Sim, exatamente. Entendeu? Exatamente. Começar assim, olha, vamos criar os processos internos, o sistema, a gestão. Isso é num nível de profissionalismo, um nível de maturidade de trabalho dentro de um escritório muito posterior, né? Então, começar assim é um baita de um exemplo que vale muito a pena a gente trazer. É verdade, eu acho muito, por isso que eu estou insistindo aqui com você, porque eu acho muito legal trazer. Muitas vezes a pessoa que está começando pensa assim, eu vou abrir um escritório físico. A pessoa começa com uma dívida imensa, que não é um investimento, é uma dívida. Às vezes não é um investimento que vai valer a pena. Não. Investir num sistema, num processo, numa organização, em protocolos. Que tipo de protocolo? Olha, como fazer o atendimento, você tem experiência da defensoria, Sim. Né, de fazer as entrevistas, como fazer a entrevista com o cliente, como alimentar o sistema, Sim. Né? E como fazer a separação dos documentos, onde guardar, organizar a pasta. As informações que são os ativos, né, que a gente tem do cliente. Isso é preciosíssimo que você está falando. Principalmente porque uma vez que a gente decide que esse escritório por hora vai ser virtual, digamos assim, a gente também precisa se preocupar com como administrar esses documentos dos clientes. Exatamente. Porque o cliente, eu sempre opto por fazer o que é mais fácil para o cliente. Sim. Tenho clientes que não abrem um e-mail. Então, ele vai querer me mandar o documento dele todo pelo WhatsApp. Aquelas fotos bem ruins. Lindas, que eu adoro. A parte da criativa desenvolve completamente quando eu recebo fotos ruins. Porque eu conserto ela inteira. Isso. O juiz jura que eu escaneei aquele documento, e não foi. Que eu pego aquilo dali, eu monto e fica lindo. A gente tem que saber, né, arrumar. Completamente. E então, a partir do momento em que esse cliente me manda tudo pelo WhatsApp, então eu preciso ter um lugar para colocar esses documentos, porque a gente ainda tem a sorte de ter cliente que tem aquela opção do WhatsApp que a mensagem apaga em 24 horas. Então, se você não pega e salva, você vai ter que pedir de novo. E tem que ter ainda aquele arquivo, tem que ter um espaço bom para manter o arquivo, né? Muito bom. Porque consome muito de espaço esse tanto de documento que a gente guarda. E até ter também um protocolo de descarte desses documentos. Porque não tem como a gente ficar com esse documento para sempre. Verdade. A gente não tem espaço. Minha cabeça já vai embora, né? Porque esses dias eu vi uma notícia que eu fiquei chocada, que já existem fazendas físicas de armazenamento de dados, porque não está existindo quase mais dados, espaço na rede de internet. Não tem. Pra gente guardar documento. Eu fiquei chocada, porque é uma coisa... Porque pra gente não existe o espaço da internet. Ele é infinito, mas não é infinito. Esses dias eu descobri isso, eu fiquei muito chocada. Aqui vai uma dica. Além do... Bom, é que vocês têm ali essa questão, mas o arquivo morto virtual você precisa já ter. Sim. E aí tem os HDs, tem os servidores, que aí você vai precisar ter, porque você não vai deixar na nuvem mais, é o arquivo morto. Exato. Então você vai ter que ter o espaço físico em HD e tem que ter alguma coisa boa, porque você imagina isso depois com o tempo, como é que você vai proteger do tempo? Exato. Da umidade... Exato. Da temperatura, isso tem um custo e que a você gente precisa pensa muito nisso. Você precisa isso daí precisa ser pensado assim, porque depois de um tempo como é que vai fazer? Exato. E a gente se preocupa muito com isso, porque não só são documentos dos clientes, né? E às vezes, como advogada, a gente sabe de coisas que, enfim, nem todo mundo tem acesso. Exatamente. Então, principalmente a documentos importantes das pessoas, né? Então, eles precisam ser muito bem armazenados. Isso a gente se preocupou desde o começo e agora a gente já está tendo que se preocupar com esse descarte. Porque alguns casos já estão acabando e a gente tem que entender como que vai descartar esse documento, porque ocupa espaço na nossa nuvem, que não tem como ficar lá. Se fosse físico, antigamente o físico, a gente devolvia para o cliente.
O que faz muito sentido. Não, a gente devolvia, mandava pelo correio, guardava o AR, Então, a gente fazia, ou então, sei lá, pedia autorização para destruição do documento. Agora, perfeito. né, Perfeito. tá Porque- na nuvem, como que vai lidar com isso? É algo para ser pensado até como arquivar. Porque assim, tem cliente que não se importa. Sim. Tem o tipo de cliente que depois volta e fala, oi, você vai Você apagar ainda meus tem? documentos? É. Ou você ainda tem. Tem o cliente que pede para você. Então, tem toda uma questão até da própria LGPD que você precisa cuidar desses dados e fundamental. tratar esses dados. Eu ia comentar isso. Porque a gente não precisa mantê-los, né, ali para sempre. Mas tem cliente que depois volta para pedir e aí você fala, meu amor, Já foi. não tem como. Tem condições. Então, é isso. A gente se preocupou desde o começo, assim, de ter um sistema e fundamental. procedimentos fortes, assim. Isso Muito foi bem legal isso que você trouxe. Isso é muito legal. Fundamental. Nossa, eu acho que esse ponto que você trouxe aqui, acho que foi o mais precioso, sabe, Letícia? Porque a organização, ela traz eficiência, Muita. traz uma facilidade, você está com a informação na mão. Porque quantas vezes você vai perder tempo procurando, gastar tempo procurando, e aí você se perde, fala, ai, cadê? É a história da mesa desorganizada, né? Fazendo um paralelo, aquela mesa cheia de papel, desorganizada, ou aquele seu desktop cheia de pastinha, né? Deus me livre. Eu acho um horror isso aí. Eu não consigo. Então, é importante ter isso organizado. Muito. Organização traz eficiência, Muito. sem dúvida, né? Com certeza. E, como eu disse, somos em 3. Então, 3 pessoas são muitas pessoas para pensar sobre um escritório. Porque cada uma tem uma forma diferente de pensar. E sabe o que eu lembrei? Tem um ditado que fala assim, ó... Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Justamente. Porque um acha que está alimentando e um acha que o outro fez quando não fez. Exatamente. Né? Então tem que estar lá no sistema em tempo real para saber o que está sendo feito. E como que vocês sabem que uma fez e a outra não fez? Como que vocês acompanham isso? Esse sistema, a gente deixou ele com 4 responsáveis, digamos assim. Então tem um login, um acesso meu, da Mayara, da Priscila, e um que é geral. Quando a gente recebe uma demanda, então, sei lá, ele puxa nossas publicações. Tá. Que é ótimo. Então, quando ele recebe uma publicação que ele identifica que é um prazo, ele já cria uma tarefa de que existe um prazo, e aí a gente deixou que esse prazo ficasse responsável do escritório. E aí a gente tem acesso a todos os prazos que são de responsabilidade do escritório. A partir do momento em que eu, Letícia, Mayara ou Priscila, vemos que aquele prazo existe, a gente puxa para quem for fazer. Então, alguns processos, por óbvio, cada uma vai tendo sua preferência, né? Então, é claro que tem processos que eu já sei que é a Mayara que vai fazer, então eu coloco lá para a Mayara e ela recebe na agenda própria dela. Mas esse sistema, ele tem tanto a agenda do escritório, que aí todas as publicações vão para lá, então ele já identifica aí já aquilo é um aparece prazo. para quem é. E aí a gente vai colocando, identificando para quem que vai fazer aquilo. Muito bom, excelente. E aí, quando, óbvio, é um caso novo, então ainda não teve, o processo ainda não foi dado entrada, a gente coloca como um caso novo e aí já direciona para quem vai seguir com pelo menos aqueles primeiros atendimentos e quem vai fazer a petição inicial e tudo mais. E Letícia, eu tô curiosa para saber o seguinte. Dentre esse teu período de advocacia e tudo mais, teve algum caso que te marcou muito? Que falou assim, caramba, isso daqui realmente me fez pensar e é isso que eu gosto mesmo, valeu a pena escolher a advocacia? Olha, eu acho que fez diferença em alguém? Eu acho que eu já tive vários casos assim, porque no meio desse tempo inteiro eu percebi que eu queria ser advogada, que eu era advogada, porque eu acho que o advogado é um ser. Você tem que ser advogado. É verdade. E eu percebi que eu era advogada nesse meio do caminho. E, olha, eu vou te falar, é um caso que ele ainda está acontecendo, mas eu tenho tanta esperança nesse caso, que ele me marca sempre que eu preciso fazer alguma coisa nele, porque eu acho ele maravilhoso. Sou apaixonada por ele. Eu tenho um cliente, que ele é pai
de um menino de 8 anos, que é um menino trans. E eles fazem postagens em redes sociais, então eles têm uma certa notoriedade, não tão grande assim, mas um pouco. E ele um dia postou nas redes sociais que o filho dele estava recebendo ataques. E esses ataques estavam vindo por conta de um vídeo, um Reels, feito por uma vereadora, falando que como crianças trans não existem, que ele tinha uma doença, que ele estava sendo influenciado pelo pai, enfim. Ela falava coisas absurdas. E médica, além de vereadora médica. Então, ela tinha ali uma certa autoridade para falar o que ela estava falando. E isso trouxe uma galera muito grande de pessoas falando, xingando essa criança no Instagram. Aquilo me pegou de uma forma absurda. Porque, como já falei aqui, minha noiva Bianca, sou uma pessoa lésbica e sou da comunidade LGBT. Então, me pegou muito, porque era uma criança. E eu sei me defender. Né? Hoje, dificilmente recebo algum tipo de comentário desagradável. Mas já recebi muito. Mas ele era uma criança. E aí, aquilo me pegou muito. E falei, vamos fazer esse processo pro bono, não tem problema, porque eles são uma pessoa em condição... eles são pobres, assim, né? São bem vulneráveis. E aí eu falei, não, a gente precisa entrar com essa ação. Porque é uma pessoa que tem muitos seguidores. Não é pouca coisa. E aí, eles receberam muitos xingamentos. Essa criança ficou muito mal, porque o pai dava acesso ao celular ainda. Hoje dá bem menos, porque a gente teve várias conversas e foi um cliente que hoje a gente tem várias ações nesse sentido, porque isso começou a acontecer em volumes maiores. A conta não chegou a ser banida? Não. Mas eu dei entrada nesse processo e esse processo me pega, assim, de um jeito, porque eu amei fazer ele desde o começo. Porque a gente, óbvio que faz alguns processos que a gente gosta muito mais do que outros. Assim. É lógico. Tem processos que são mais comuns, né? A gente faz tanto que são comuns. E quando a gente faz uma coisa que a gente se apega que tem um significado, né? Significado, a gente gosta muito de fazer aquilo. E esse eu amei. E veio uma contestação, assim, absurda, pedindo, inclusive, um adendo, pedindo para que a guarda do pai fosse afastada. Porque, enfim, o entendimento era que essa criança estava sendo influenciada a ser um menino trans. E, assim, absurdo. E é um processo que a gente já tem bons indícios de que vai ser um ótimo processo, vai finalizar da forma que a gente queria, está para finalizar, mas é uma ação que eu gosto muito. É um cliente que eu trabalho sempre com muito amor. Muito. Depois você tem que contar o resultado que a gente quer saber. Assim que sair, eu te conto. Depois você conta que eu quero saber. Tá conclusas para sentença, então Jura? Em breve. Você sabe que você fica dando F5, atualizando a página lá para saber? O tempo inteiro eu faço isso, eu não consigo. Assim, tem processo que eu fico atrás. E é absurdo, né? Porque aí a gente olha uns 2 dias, não saiu nada, eu vou ligar. Vou ligar, vou pedir para despachar. E a gente vai tentando. E vai, assim, até sair. Não, a gente fica inquieta. Poxa, meu primeiro caso, e foi gostoso, porque foi da minha irmã. A minha irmã se casou, basicamente. O esposo dela morava em Portugal e ela tem 2 filhos. Ela se casou aqui ou casou lá? Ele já estava lá, eles casaram por procuração. Nossa, aquelas coisas que a gente aprende na faculdade e fala, eu nunca vou ver isso. Eu era procuradora. Você era procuradora da tua irmã, dele. E ela tava do noivo. Comigo. Você casou com a sua irmã, né? Tem que me amar muito. e ela queria ir pra lá, só que o pai desses 2 filhos não autorizava. E entrei com essa ação judicial. Era F5 todo dia. Todo dia pra ver se tinha autorização. E ele, assim, foi um saco de achar. Porque aparentemente desapareceu durante o processo, assim. Foi horrível.
Mas deu certo, foi citado, apresentou lá o que tinha que apresentar e ganhamos a ação no final das contas. Esse, assim, foi uma delícia. Me deleitei. E, assim, eu sou chata, né? A minha irmã, coitada, toda vez que eu falo com ela, eu faço questão de lembrá-la. Se você tá em Portugal com seus filhos... Graças a mim. Graças ao meu trabalho. Então, eu gosto muito desse processo também, porque tem um significado, óbvio, por ter feito algo por alguém que eu amo tanto. Assim. Acho que direito de família traz bastante esse tipo de satisfação, né? Traz, direito de família é gostoso. E a gente, porque é o que eu faço menos, mas é sempre divertido. É sempre divertido. Você acha divertido? Eu acho muito divertido. Bom, a Mayara contou, quando ela esteve aqui, ela contou que a gente precisou ir para Santos, Mongaguá, buscar uma criança. Foi. Ela foi comigo. E a avó da criança que estava com ele lá e não podia estar, a gente foi lá buscar. E ela saiu da casa dela falando pra mim, ontem, que ela tinha me visto no dia anterior, eu queria dar um pau em você. Ah, por quê? Só que ela ficou irritada com a minha presença. Gente, como que eu ia viver isso se não fosse pela advocacia? Não tem como. Não, a advocacia permite a gente vivenciar várias situações. Situações muito prazerosas, situações muito legais, situações tristes. Tem né? Situações perigosas, inclusive. Eu tenho muitas histórias perigosas. Eu não gosto dessas. Eu tenho muitas. Que eu procuro até... daria um episódio inteiro de podcast só de situações perigosas da Elô. Geralmente são de família. Eu não acho divertido, porque o direito de família me fez conhecer um lado muito obscuro do ser humano. Sim, ele existe, de fato. Entendeu? Eu gosto do desfecho, de saber que eu ajudei, que tirou a pessoa de uma situação angustiante, Perfeito. que resolveu e tal, porque olha, é difícil. Quando a gente vai para a família... e aí a gente tem relações ali de violência doméstica, coisa do tipo, aí já o tom muda muito. E Letícia, eu sempre fico triste quando eu vejo um divórcio. Eu nunca fico feliz. Problema de guarda, sabe? Eu entendo. Isso pra mim, eu nunca fui... Quando perguntam assim, Elô, você faz família? Depende, eu vou pensar. Hoje eu penso muito antes. Eu penso também, porque eu acho que é um trabalho muito grande. É muito... Porque a gente tem que gerir não só o processo, muitas vezes a gente também serve um pouquinho como psicólogo ali. Um pouquinho? É muito mais... Direito de família, a gente trabalha muito mais o psicólogo do cliente... do que o próprio processo. Porque se você trabalhar de modo muito objetivo, se fosse objetivo, estava fácil. Perfeito. Aqui, é isso, acabou e fim de conversa. Mas perfeito. Não. Perfeito. Não. Quando chega um cliente e fala assim, uma vez, um dos últimos casos de família que eu me deparei, essa cliente já tinha se divorciado, e a gente estava tentando resolver uma questão de alimentos. O pai era assalariado CLT, tá? E essa minha cliente estava reclamando, porque os alimentos não eram suficientes. E eu, com a minha paciência a zero, depois de ter trabalhado, de ter conversado... Eu brinco que eu falo assim, eu sou uma pessoa calma, os outros que me tiram do sério. Me tiram do sério, entendeu? Aí depois de eu ter conversado, de ter explicado que não sei o que tarará, eu falei para ela assim, deixa eu te explicar uma coisa. O seu ex-marido é assalariado. Você não casou, pai da sua filha não é um milionário. Perfeito. Deixa eu te explicar que ele é uma pessoa pobre. É isso que ele pode pagar e pronto. A gente não está discutindo fortunas. Perfeito. A mesma coisa, por exemplo, quando vai discutir herança. Sabe? Nossa. Aí fala assim, porque tem o micro-ondas. Lá, a Bianca tá rindo. Não, ela tá assistindo. Eu aposto que tem, né? Porque tem o micro-ondas, tem a geladeira. Eu falei, escuta, tem obras de arte, de artistas renomados, tem tapeçaria persa,
né? Vamos falar de coisas que têm valor? Não, então esquece, meu filho. Vamos falar do que interessa aqui, ó, porque, né? Não vamos perder tempo discutindo coisas que realmente não. Eu não tenho mais paciência para isso. Mas eu acho que torna a gente pessoas também um pouquinho mais de noção. Esses dias eu tenho um caso ótimo no escritório, mas é um divórcio. E eu já falei pra Bianca, no dia que você quiser divorciar, pode levar tudo. Leva tudo. Ah, não vou me estressar. Esses dias, a única coisa que eu falava pra ela que ela não podia levar era o cachorro. O cachorro era meu. Esses dias eu peguei um caso que me estressou tanto que eu falei pra ela, pode levar o cachorro. Se você fizer questão, você faz questão, leva. Se fizer questão, leva. Não me irrita, não. Não precisa me irritar depois. Pode levar. Porque não, tem coisas que não vale a pena, não gente. Vale. Eu brinco que eu falo que é muito samba para pouco carnaval. Exatamente. Acabou. Exatamente. Não, não tem como. E essa educação do cliente a gente precisa fazer, sabe? Às vezes precisa. Já tive uma cliente que ela queria que eu colocasse na partilha xícaras. Eu não ponho, não. Que ela ganhou de presente de uma tia, não sei do que. E ela queria que a xícara tivesse na partilha. Eu falei, gente, não tem xícara, amor? Põe na sua bolsa e leva embora. Exatamente. Pelo amor de Deus, eu não vou colocar isso na partilha. Não. Ô, Bianca, se você tivesse que escolher 3 palavras... Eu sou Letícia. Desculpa. Ô, Bianca, você para de atrapalhar a gente aqui, hein? Eu falo muito dela, eu falo muito da menina. Ô, Letícia, se você tivesse que escolher 3 palavras para advocacia, quais palavras você escolheria? Eu acho a advocacia rígida. Rígida? Eu ainda acho a advocacia muito rígida. Interessante. Muito. A advocacia ainda tem padrões. É verdade, muito bem definidos. A gente tem regras para seguir, que são essas leis. Tem. Então, eu acho a advocacia muito rígida, definitivamente. Aí o lado artístico falando. Para mim, então, justamente, que tem esse lado artístico que é mais fluido, eu acho a advocacia muito rígida. Eu acho a advocacia, de certa forma, corajosa, porque a gente precisa ter um pouquinho. Às vezes a gente se coloca em situações que depois que você sai, você pensa, meu Deus. O que eu fui fazer? O que eu fiz aqui? E às vezes é difícil até de reconhecer que a gente teve essa coragem de fazer isso. Muitas vezes eu não reconheço. Então, acho que é muito coragem e definitivamente disciplina. A gente tem que ter disciplina para tratar nossos clientes, porque eles precisam que a gente faça as coisas que eles querem, de certa forma, ou que eles precisam que a gente faça. E a gente tem que ter disciplina para fazer isso, porque essas pessoas estão esperando algo da gente, de certa forma. Interessante, importante isso. E a gente precisa ter disciplina com a gente mesmo para estudo. É verdade. Por exemplo. Não tem como não estudar. Então, precisa de muita disciplina para ser advogado. Muita. Nossa, importante, hein? A rigidez... porque a gente está dentro de padrões. Completamente. A coragem mesmo, porque tem que ter coragem para ser advogado. E a disciplina. Sem disciplina a gente não vai a lugar nenhum. Não tem como. Foi um prazer. Inenarrável, Letícia, tê-la aqui. Quantas lições importantes você trouxe. Que delicadeza que você tem. Teu lado artístico, você tá com a vida super resolvida, querida. Você não precisa ter dilema nenhum na tua vida. Viu? Obrigada. Você tá com tudo pronto. Muito obrigada. É só ter a disciplina e continuar seguindo. Eu botei. Não é? Quem dera ter uma advogada igual a doutora Letícia. Você curtiu? Então, dá o clique aí no vídeo. Comenta, compartilha e até o próximo episódio do Advocacia Limitada. Até o próximo.